Qual é a boa parte da vida para você? Existem quatro partes fundamentais na vida do homem na sociedade. A primeira é a parte do trabalho, a segunda, a parte do descanso, a terceira, a parte do lazer e a quarta, a parte espiritual. Todas essas partes são muito importantes para a vida na sociedade, mas durante a vida. As pessoas têm dado prioridade a uma dessas partes e têm negligenciado outras. Qual delas, para você, tem sido a mais importante? Qual dessas partes você tem valorizado mais? Hoje nós acreditamos que a parte espiritual tem sido a parte mais negligenciada por toda a humanidade, ou pelo menos para a maior parte da humanidade. E o que será que a maior autoridade sobre o assunto tem a nos ensinar a respeito desse assunto? Qual é a boa parte da vida? Jesus é a maior autoridade sobre esse assunto porque ele é o criador de todas as coisas e também o criador do homem. A palavra de Deus diz que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Em João 1:3 nós lemos essa passagem. E vamos ver o que Jesus nos ensina a esse respeito. Em Lucas, capítulo 10, dos versículos 38 ao 42, a palavra de Deus diz: Ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Vejamos essa situação. Jesus chega na casa de Marta, Maria e Lázaro, acompanhado por mais 12 discípulos, 13 homens no total. E Marta começa a preparar a ceia para aqueles 13 homens e corre de um lado para o outro, muito preocupada, muita tarefa para fazer. E ao mesmo tempo em que Marta está preocupada em fazer alimentação, preparar alimentação para todos aqueles 13 homens, Maria está assentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Marta, vendo aquela situação e estando preocupada, perturbada com tanto trabalho, fazendo sozinha, ela vem até Jesus e chama a atenção de Jesus para aquela situação. Talvez ela estivesse esperando que Jesus dissesse para Maria ajudar a sua irmã, mas Jesus surpreende. Jesus sempre surpreende. Jesus surpreendia todos. Jesus surpreendia os levitas, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus. A todos ele surpreendia com os seus ensinamentos. Ele surpreendeu até mesmo Pilatos, quando ele disse que o reino dele não era deste mundo. E agora, novamente, ele surpreende.
em vez dele dizer para Maria que fosse ajudar sua irmã, ele repreende Marta. E ele diz: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com tantas coisas, e poucas são necessárias, até mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Vejam bem que o ensinamento de Jesus, ele atinge exatamente a parte que mais nos preocupa. Como nos preocupamos em manter a nossa subsistência, em correr de um lado para o outro para preparar subsistência para as nossas vidas. E Jesus chama a atenção, não querendo dizer que essas outras partes não são necessárias. Ele sabe que essas outras partes são essenciais para a vida do homem, mas ele apenas está dizendo a Marta que ela está invertendo as prioridades. A única parte que não pode ser tirada de ninguém é a parte espiritual. As outras partes todas podem ser tiradas. E Jesus, conhecedor profundo do ser humano, de suas necessidades fundamentais, ele diz que a boa parte é exatamente a parte que Maria escolheu: estar assentada aos pés de Jesus. Nós precisamos prestar bastante atenção nessa mensagem que Jesus está nos transmitindo quando acordamos. Qual tem sido a nossa primeira preocupação? Quando acordamos, qual tem sido a nossa primeira preocupação? Qual tem sido o nosso compromisso com as atividades diárias? Qual tem sido o interesse pela boa parte? Muitas vezes nos esquecemos de nos colocar na posição em que Maria estava, de nos assentarmos aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. É necessário todos os dias que nós tenhamos esse momento reservado em que nós possamos nos desligar de todas as coisas, de todas as preocupações, para ouvir o que Jesus nos tem a dizer. E quando Jesus diz, ao chamar a atenção de Marta, ele diz que Maria escolheu a boa parte e essa parte não lhe pode ser tirada. Ele não está dizendo que as outras partes não são importantes. Ele está dizendo que a boa parte é a parte espiritual, porque ela não pode ser tirada. Tudo passa, tudo passará. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanece para sempre. A única coisa que permanecerá na vida do homem é a boa parte. Será que nós temos dedicado diariamente um tempo para meditar na palavra de Deus? Será que nós temos nos preocupado com a boa parte? Qual tem sido para nós as prioridades da vida? Será que nós não poderíamos nos dedicar um pouco mais para ouvir a palavra do Mestre? Pelo menos uma parte da manhã. O que Jesus está dizendo é que nós estamos invertendo as prioridades. Nós estamos negligenciando a boa parte. A parte principal é a boa parte. E estamos, na verdade, relegando as coisas de Deus a um segundo plano. Ou até mesmo nos esquecendo completamente delas. Talvez pelo excesso de trabalho ou de diversão. Um homem que se gabava de ser ateu, ele zombava de uma vizinha que todos os dias
se sentava na varanda de sua casa e dedicava um bom tempo lendo a palavra de Deus. E um dia ele lhe perguntou em tom de zombaria: por que a senhora perde tanto tempo lendo esse livro? E ela disse: essa é a melhor parte da minha vida. É o momento em que eu me concentro em ler a palavra de Deus, em meditar naquilo que a palavra de Deus me transmite. Não deixa de ser a melhor parte da minha vida. E ele disse: olha, isso é perda de tempo, porque a senhora não consegue gravar nem memorizar todas essas coisas que a senhora lê. E ela disse: olha aquele varal de roupas que eu lavei. As roupas estão sequinhas e branquinhas. Eu as lavei hoje de manhã. A água fez o seu trabalho, lavou a roupa e se evaporou. Assim é a palavra de Deus na minha vida. Todos os dias eu a leio. Ela me purifica, me branqueia, me limpa e depois evapora. Eu preciso repetir esse processo todos os dias para que eu prossiga a minha vida em paz e harmonia. E ela me lava, essa palavra me lava e me purifica todos os dias para uma nova jornada. Jesus não estava dizendo que Marta estava errada ao preparar a refeição para os seus discípulos. Ele apenas estava ensinando que ela inverteu a prioridade. Ele estava ensinando que ela inverteu a prioridade, dando muito mais importância para a parte da subsistência, se esquecendo da parte espiritual, que é a principal. Como nós temos nos portado diante das prioridades que a vida coloca diante de nós? Será que temos reservado em nossas vidas um tempo para a boa parte, a qual não poderá nunca ser tirada? Precisamos nos lembrar de sempre orar antes de ir para o trabalho. Ler a palavra do Senhor, nem que seja uma passagem. Muitas pessoas têm se queixado que não tem tempo para nada, mas tem tempo para o lazer, tem tempo para o trabalho, tem tempo para um descanso e não reserva um tempo para ler a palavra de Deus, para orar, para conversar com Deus. A parte espiritual é a boa parte da vida. Não devemos nunca relegar a parte espiritual para um segundo plano. Temos que saber que ela é prioridade. Vejam o que o próprio Jesus diz a respeito das preocupações diárias. Em Lucas, capítulo 12, dos versículos 29 ao 34, nós lemos: não procureis, pois, o que haveis de comer, ou o que haveis de beber, e não andeis preocupados, porque todas estas coisas os povos do mundo procuram, mas vosso Pai sabe que precisais dela. Buscai antes o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus diz: buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Antes, o reino de Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Deus tem alegria e prazer no coração em suprir os seus amados, mas Ele quer prioridade. Primeiro lugar, o reino de Deus. E o Salmo 127, dos versículos 1 ao 3, fala de uma maneira bastante apropriada desse cuidado que Deus tem para conosco, de como Ele tem esse prazer de atender às nossas necessidades. Ele diz, o salmista: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre os seus amados enquanto dormem. Veja o cuidado que Deus tem com aqueles que são os seus amados, daqueles que eu tenho buscado para adorar em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores, aqueles que realmente sabem que a boa parte é a parte espiritual. Aqueles que realmente têm como prioridade a parte espiritual em suas vidas. Qual é a melhor parte da vida para você? Preste bem atenção. É o trabalho? É o descanso? É o lazer? Ou é a parte espiritual? Qual é a sua prioridade? Não mude, não inverta a ordem dos fatores, não procure priorizar outras partes que não seja a parte espiritual. Experimente praticar a boa parte espiritual em sua vida. Você vai notar a diferença. Jesus nunca tira nada de ninguém. Ele só acrescenta e acrescenta coisas boas. Por isso nós temos que saber que a boa parte das nossas vidas, a boa parte da vida do homem é a parte espiritual. As demais partes são consequência da parte espiritual. E não pode ser, essa parte espiritual não pode ser relegada a um segundo plano ou até mesmo esquecida, como estava acontecendo no caso de Marta, com aquele trabalho, com aquela dificuldade que surgiu. E ela procurou logo resolver, sem antes ter um tempo para ouvir a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus te guarde, te livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém.